já agradecemos os esforços de todos estarem aqui, ficamos felizes, todos os irmãos que estão conosco, e podemos nos alegrar com este fortalecimento mútuo que a palavra de Deus nos proporciona. Queremos então ler em Romanos capítulo 6. Romanos 6 e 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por enquanto era só aqui que eu queria ler. Nós já temos falado na noite passada a respeito de proximidade, que começou com a história de Marta e Maria, quando o Senhor Jesus entrou na casa delas, e lá nós vemos que a Maria fez a boa escolha. E ali foi mencionado algumas coisas em relação à importância de colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar. Diga-se de passagem que Marta poderia continuar fazendo as coisas que estava fazendo, colocando o Senhor Jesus em primeiro lugar. Mas a ênfase do que nós queremos falar é justamente a continuação da importância desta proximidade que o Senhor Jesus preparou para nós. É natural que um pai queira os seus filhos próximos. É natural que um pai queira amar e que ame o filho e que queira, por este amor, dar a ele o alimento, o sustento, a casa
a roupa e também a disciplina. E falamos também a respeito, então, da importância do batismo. E como nós lemos na noite passada, em Marcos 16, 15 e 16, e também Mateus 28, o Senhor Jesus deu uma ordem para os seus discípulos para ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E mais para o final do texto que lemos em Mateus, o Senhor Jesus diz que era para fazer todas as coisas que ele havia mandado. Então, se trata de uma ordem. Versículo 20 do capítulo 28 de Mateus. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Entre estas coisas está também o batismo. É importante dizer também que o batismo não é ensinado na palavra de Deus para se ter a salvação. A purificação dos nossos pecados não se dá pela água do batismo, mas sim pela fé no Senhor Jesus. E isso está muito claro em toda a Escritura. E creio que também deve estar claro na mente da maior parte dos irmãos aqui, com exceção, talvez, dos pequeninos, que já confessam o Senhor Jesus como Salvador. E o assunto do batismo, ele é bastante extenso, porque nós não vemos só um tipo de batismo, nós vemos o batismo de João Batista. Nós vemos o batismo do Senhor Jesus, nós vemos também o batismo do Espírito Santo, e nós temos também o batismo cristão, que é o alvo desta reunião, pelo menos desta primeira parte. E é importante ressaltar a importância que ele tem, e é tão importante que a palavra de Deus em nenhum lugar prevê um cristão andando neste mundo sem ser batizado. Todo o ensinamento que é encontrado para o cristão na palavra de Deus não prevê um cristão não batizado. Por isso é importante também nós entendermos que quando o Senhor Jesus ensina para pregar o Evangelho e para aquele que crê ser batizado, não é uma sugestão, também não é um pedido, mas uma ordem. E já mencionamos também em Atos, capítulo 8, a respeito do batismo do eunuco, e também algumas referências em Atos dos Apóstolos, aonde nós vemos que aqueles que creram eram praticamente imediatamente batizados, conforme o ensino do Senhor Jesus, a ordem do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome das três pessoas divinas que formam um Deus. Mas ainda também é importante nós continuarmos neste assunto para trazermos um pouco mais de clareza a respeito deste assunto, porque, como nós mencionamos ontem, a única coisa que poderia impedir o batismo de uma pessoa crente, ou melhor, a única coisa que poderia impedir o batismo de uma pessoa é ela não ser crente.
O batismo é ensinado para todo aquele que confessa o Senhor Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, sem nenhuma restrição. É importante, porém, que haja o mínimo de conhecimento do significado do batismo. Se nós observarmos nas Escrituras, não vamos encontrar nenhuma regra, como já foi mencionado ontem, em relação à idade. E nem também não foi feito nenhuma pergunta, como nós mencionamos ontem, pelo menos no original, embora aqui na nossa tradução nós encontramos que Filipe diz para ele, é lícito se crer de todo o coração. No original, estas frases não são encontradas. O que podemos, então, inferir de que, a partir do momento em que ele confessa o Senhor Jesus como Salvador, ele está apto para o batismo. Porque o batismo foi ordenado pelo Senhor Jesus. O batismo não é dos homens, não é dos anciãos, não é do pastor, não é do padre. É do Senhor Jesus. E embora também mencionamos ontem em Atos que eram batizados homens e mulheres, não diz que se batizava criança, mas também não diz que não batizava criança. Isso talvez possa causar um impacto em nossas mentes quando nós ouvimos palavras como estas, porque nós ouvimos muitas coisas em relação ao batismo e coisas que não estão fundamentadas nas Escrituras. Mas nós podemos também inferir, né, ou deduzir, por raciocínio lógico, que no versículo 3 do capítulo 6 da carta aos Romanos, se pressupõe que aqueles para quem Paulo está escrevendo são pessoas que tinham conhecimento do batismo, conhecimento de sua importância. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Na tradução original, diz, ou ignoreis, ou não tem conhecimento de que todos quantos fomos batizados na sua morte. Podemos observar pelos versículos anteriores que o apóstolo Paulo, a escrever estas linhas, ele estava respondendo, por assim dizer, a objeções feitas pelos judeus. Como, por exemplo, no versículo 20 do capítulo 5. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, em resposta disso, no versículo 1 do capítulo 6, ele diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? É evidente que não. Era um contrassenso. Por quê? Porque todo aquele que já aceitou ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, ele não está mais debaixo da lei. Por quê? Porque ele está morto para a lei.
Creio que é importante ressaltar estas questões. Ele está morto para a lei. No capítulo 7, virando a página, e versículo 4, este fato é descrito aqui, como em outros lugares também, mas aqui pertinho do nosso texto, Romanos 7, 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então, aquele que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, ele está morto para a lei. Mas ele não está morto só para a lei. No versículo 10 do nosso capítulo, no capítulo 6, nós vemos também que o crente está morto para o pecado. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. No original, a palavra uma vez significa de uma vez por todas. Uma só vez. Pois quanto a ter morrido de uma vez por todas, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Mas ele não está morto só para a lei e nem só para o pecado. Ele está morto também para si mesmo. Em Gálatas, capítulo 2, e versículo 20. Gálatas 2 e 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele está morto para a lei, morto para o pecado, morto para si e também morto para o mundo. Em Gálatas 6 e versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, aquele que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador está morto para a lei pela morte de Cristo. A lei que condenava o fulano e o beltrano, a lei que condenava eu, não tem mais domínio sobre mim, porque eu estou morto em Cristo. Embora eu esteja aqui vivo, e eu não tenha morrido fisicamente, mas o Senhor Jesus morreu fisicamente. Ele morreu. E a morte do Senhor Jesus na cruz foi uma morte judicial, aonde os meus pecados foram completamente julgados nele. Por isso eu estou morto para a lei, como nós podemos ver no capítulo 7 da carta aos Romanos, e que a lei deixa de ter domínio sobre o crente, porque ela não pode ter domínio sobre alguém que está morto. Todas estas verdades foram realizadas por Deus quando o Senhor Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Foram realizadas pelo Senhor Jesus Cristo na cruz.
E então, versículo 2 do capítulo 6, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, seria um contrassenso nós vivermos em algo para o qual estamos mortos. Então, no versículo 3, ou não sabeis que todos quantos fomos, e ele se inclui, todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Ele se inclui naquilo que ele está ensinando, e ele então faz esta pergunta: ou ignoreis, quer dizer, não sabe disso? Todos quantos fomos batizados na morte do Senhor Jesus. Não fomos batizados na vida do Senhor Jesus. Também não fomos batizados na glória do Senhor Jesus. Fomos batizados na sua morte. Uma pequena olhada em Colossenses. Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Vamos ler o versículo 11. No qual também, Colossenses 2 e 11. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, no versículo 11, nós temos circuncisão, e no 12, batismo. A circuncisão é a figura da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. Ou seja, a morte do velho homem. A figura da carne sendo colocada morta. E o batismo, a figura do sepultamento. Seria um contrassenso? Na verdade, seria uma coisa nojenta alguém que está morto não ser sepultado. É algo que tem que ser feito com urgência. Se olharmos para esta realidade, para esta analogia, nós vamos perceber a importância e a seriedade do batismo, que não agrega, não nos faz ser mais salvos, mas é uma ordem do Senhor Jesus para aquele que creu, para que ele então possa manifestar por meio do batismo de maneira pública aquilo que espiritualmente aconteceu com ele. Ele está identificado com o Senhor Jesus na morte. Identificado com o Senhor Jesus, com Jesus o rejeitado. E essa identificação, o Senhor quer que ela seja externada. Então, olhando para este aspecto de uma pessoa quando morre, não se demora para sepultá-la, porque o cheiro é horrível. Começa a entrar em estado de decomposição e tem que ser logo sepultado. Então nós vemos, só que porém o que nós encontramos em Colossenses é o que nós já somos em Cristo, o que temos em Cristo. Mas em Romanos 6, nós somos vistos na terra. Nós somos vistos entre os homens. E aqui nós não somos vistos como ressuscitados do Senhor Jesus, com o Senhor Jesus no céu, mas vistos na terra, como ele fala no versículo 4. De sorte que
fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós sejamos também ressuscitados com ele? Não. Isso nós encontramos em Colossenses. Pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então tem a ver com o andar, com a nossa caminhada na terra, com a nossa marcha. E para isso, nós temos que estar externando, então, isto, devemos externar isto pelas águas do batismo, pela qual nós manifestamos para todos, nós estamos identificados com o Senhor Jesus. Mas só para concluir, então, no versículo 11, assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que assim seja com todos nós, porque esta é a vontade do nosso Deus e Pai. Continuar pela última palavra que o irmão mencionou, vamos observar um detalhe em Êxodo, no Velho Testamento, Êxodo 12. E o assunto que tem sido falado bastante é identificação com Deus, identificação com o Senhor Jesus na caminhada. O irmão mencionou a marcha na finalização das palavras que Deus lhe concedeu. Sabemos que neste capítulo temos a instituição da primeira Páscoa para o povo de Israel. Temos aqui alguns detalhes. Não vamos entrar muito nestes detalhes, mas nós sabemos que havia aqui a necessidade de separar um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem pecado, que seria guardado por alguns dias para ser depois assim assado. E o povo haveria de comer este animal, haveria de se juntar em suas casas, comer, a família sendo pequena, juntar com a do vizinho, e assim comendo assado no fogo. Estes são os detalhes que nós vamos encontrar no início deste capítulo, mas o versículo que nós vamos observar é o 11. Tá? Versículo 11. Então, depois que eles se ajuntassem, depois que comessem do cordeiro, depois que o sangue já tivesse sido passado sobre as vergas das portas das suas casas, a palavra diz assim no versículo 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Uma marcha, uma caminhada, um caminho a percorrer. E nós sabemos que diante do povo de Israel havia um deserto a percorrer. Antes desse deserto, um mar, mas que seria dividido em dois, pelo poder do Deus libertador, que trouxe a um povo sofrido, que trouxe a um povo judiado, que trouxe a um povo que clamou a Deus por uma provisão, por um libertador,
por uma salvação, por misericórdia. E este Deus ouviu o gemido do seu povo. Este Deus viu o trabalho que o povo passava nos fornos lá no Egito. 430 anos de escravidão, de dor, de opressão. Agora, então, chega a hora. Sabemos que no capítulo 14, ali no capítulo 12, 37, nós temos a saída dos israelitas do Egito. Depois nós temos os primogênitos santificados a Deus no 13, a ruína do Egito no 14, e na metade do 13, Deus guiando o povo pelo caminho. Mas antes, o que esse povo tinha de fazer? Só ouvir que tinha que separar um cordeirinho, assá-lo, comer, pegar o seu sangue e passar na volta da porta, deixar o destruidor passar pela terra do Egito e ceifar vidas que não aproveitaram daquela provisão? E quando então chegasse a hora, rumo ao mar, que estava no caminho, não. Vamos ficar. Vamos continuar nesta terra. Já estamos no Egito há tantos anos. Já estamos aqui com tantas dores, com tanto sofrimento, com tantas lágrimas. Por que agora então temos de comer o cordeiro e partir daqui? Por que agora então temos de deixar nossas casas? Por que agora temos de deixar nossas vidas? Por que agora nós temos que pegar tudo que é nosso e seguir adiante? Porque agora somos identificados como o povo de Deus. Porque agora nós não somos mais um povo escravo. Agora nós não somos mais um povo oprimido. Agora nós não estamos sob os chicotes destes soldados, destes feitores egípcios que nos forçam a trabalhar, a produzir, a construir, a edificar uma nação que não serve a Deus. Agora então, cingir os nossos lombos, calçar os nossos sapatos nos pés, e firme com os nossos cajados nas mãos, nós podemos partir. Identificados com Deus, não identificados com Moisés, não identificados com as grandes maravilhas que Deus fez na terra do Egito, mas, claro, grandes memórias do poder de Deus para libertar uma nação, para libertar um povo, para separar gente especial para Ele. Mas agora, vamos sair desta terra humilhados, desanimados, de cabeça baixa? Não. Vamos sair desta terra olhando para frente, animados, fortes, identificados com o Deus vivo, com o Deus de Israel, com o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus que trouxe José para manter a vida no mundo, aqui nesta terra, a qual nos fez escravos. Este povo podia sair feliz, podia sair dali realmente preparados e seguir aquela caminhada com um objetivo: a terra que Deus nos prometeu. Olhando para Ele, ouvindo a sua voz, seguindo a sua vontade, buscando o seu conselho, a sua palavra.
Sim, esse povo se preparou. Sim, este povo se identificou, se levantou e partiu. Eu fico pensando como que os egípcios olharam aquela marcha. Uma nação inteira, homens, mulheres, crianças, jovens, velhos, animais, pertences, tudo saindo para fora do Egito. O que aquele povo pensava? Eu me arrisco a dizer que poderia haver egípcios ousados? Vão para o deserto, vão morrer, vão sofrer. Logo vão voltar, porque aqui tem tudo. Aqui eles têm casa, aqui eles têm comida. Vão ter que voltar a trabalhar, vão ter que se submeter de novo a tudo que eles tinham. Talvez alguns até pensassem, deixa que vai, olha o que fizeram com a nossa nação, todas as nossas belezas destruídas pelas pragas que caíram aqui. Olha só essa mortandade que aconteceu. Este povo não é digno de nós. Deixa que vai. E nesta hora, é que esta lição fica para nós. Quando nos identificamos com Cristo, quando cingimos os nossos lombos com a verdade da palavra de Deus, quando estamos com os pés preparados, com os cajados nas mãos e um deserto à frente, uma marcha unidos em nome de Cristo, o mundo olha e nos olha com um pensamento. O que anima essa gente? A identificação que temos com Cristo. Não vamos rumo a algo vazio. Temos uma cidade no céu. Temos uma pátria. Mas porque somos identificados pela salvação, filhos de Deus. E todo aquele que faz parte de uma nação, todo aquele que faz parte de um povo tem uma certidão. Filho desta terra é identificado por uma certidão. E eu fico agora pensando na questão do batismo, que ela é uma identificação certificada, não pelo homem, não pelas tradições, pelas vontades, pelos preceitos de nenhum sistema, mas ela é certificada pelo próprio Senhor Jesus, que disse que quem crer será salvo, mas também batizado. Identificado. Seria como um grande alistamento para uma marcha, para uma caminhada. Sozinho? Não, em conjunto. Despreparado? Abandonado? Não. Unido, fortificado, auxiliado com os demais, que também tiveram o mesmo encontro, o mesmo momento com Cristo em salvação. Agora, não tem como esconder esta mensagem, não tem como esconder esta preciosidade, porque este povo não saiu escondido. Este povo não deixou, não, vamos fugir aqui agora. Não, eles estão prontos.
Eles estão calçados, eles têm cajados na mão, eles estão rumo a um caminho que Deus está dando a eles. Eles não se esconderam e eles não temeram. O inimigo veio atrás, mas eles atravessaram o mar em segurança. Chegaram do outro lado, seguiram a caminhada, continuaram a sua identificação. Sim, houve alguns problemas no caminho. Houve algum sentimento de rebelião. Houve algum sentimento ruim em alguns corações. Mas aqueles que continuaram olhando para a promessa de Deus, continuaram a caminhar. Falaram para os outros. Falaram para as crianças da terra do Egito. Falaram do que Deus fez. Falaram daquela noite em que, unidos, comeram do cordeiro assado. Eles falaram como saíram da terra, como passaram o mar, como foi o deserto. Outros nasceram, outros se identificaram cidadãos daquele povo. Entraram na terra com Josué. Provaram das belezas daquela terra que Deus prometeu, que Deus falou. E quando entraram naquela terra, depois de passados 40 anos de caminhada, com lombos cingidos, com os pés calçados, com seus cajados na mão. Porque quando nos identificamos com Cristo, anunciamos a todos o caminho pelo qual percorremos, a quem servimos, a quem estamos dando a nossa vida, o nosso tempo, a nossa casa, a quem pertence a nossa vida. Certamente, não há como esquecer aquele momento quando nas nossas vidas esse caminho começa, porque nós não temos como dizer que não é a graça de Deus agindo para nos resgatar, nos tirar da condição que estávamos, em dor, em gemer, em escravidão, para uma vida libertados pela graça de Deus. 40 anos de caminhada, para alguns, menos para outros, nesta visão das Escrituras, pois nós sabemos que nem todos deste dia chegaram na terra. Sabemos que outros sim. Mas na caminhada, seja quanto tempo ela durar, quão calor seja este deserto, quanto mais dificuldades aparecerem, se o crente permanecer nestas 3 condições, com os ossos longos cingidos, os pés calçados e o cajado na mão, vai vir a tempestade no deserto, mas ele continua apoiado
seguindo, indo, passo a passo, rumo a um objetivo fiel e verdadeiro, que está em Cristo. Que caminhada! Mas foi preciso uma identificação. Se o meu povo sai, eu vou sair também. Se o meu povo está preparado, eu estou preparado também. Se o meu povo separou este cordeiro, eu vou separar também. Se o meu povo está assando o seu cordeiro, eu vou assar o meu também. Se agora a casa do lado se ajunta para comê-lo, na minha vamos comer. E se na casa do lado há um sinal de redenção, na minha há de ter também. E se amanhã haveremos de sair desta terra, vamos todos juntos e vamos nesta caminhada, apesar do que houver, juntos, um animando o outro. Por quê? Porque o meu Deus é o teu Deus. O teu Senhor é o meu Senhor. E o caminho que Ele está colocando para ti é o caminho que Ele está colocando para mim. A vontade dEle para ti é a vontade dEle para mim. E vamos caminhar juntos com um único propósito: manifestar o nosso Salvador, anunciá-lo, propagá-lo, falar das suas maravilhas, da sua beleza, das suas riquezas, da sua graça, da sua glória, pois ele foi recebido acima na glória. A caminhada há de ser dura. A caminhada há de ter um deserto quente. Mas quem está identificado com o Deus verdadeiro, como Cristo Salvador, vai rumo a um alvo, prossegue e ainda chegando lá, recebe o emprego. Que Deus abençoe a palavra dele a cada um de nós esta noite e que possamos meditar que neste tempo que nos resta, tanto os que já passaram pelo ato do batismo ou ainda não, possamos nos identificar com o Salvador ontem, hoje e amanhã até o fim da caminhada.